acontecer na nossa vida. Eu classifico essa como uma das maiores lições até aqui desse nosso segundo salto exponencial. Eu tenho certeza que vocês vão utilizar com muito sucesso e vai ser muito útil na jornada de vocês. E sim, nós passamos por pedidos de confirmação. Eu vou destacar um deles que foi muito emblemático. A gente tinha acabado de escrever no nosso caderno do impossível o nosso cenário de vida. E afirmando ali que nós vamos nos tornar bilionários. Lógico que quando a gente faz isso, existe um grau de dúvida, existe uma dificuldade de você entender como que você vai chegar lá. Existem vários fatores. E muitas vezes o pedido de confirmação ele acontece na nossa vida porque a gente rejeita uma determinada realidade. Rejeita no sentido de você saber que você quer, mas você diz assim, eu nem quero tanto, eu nem quero de verdade, eu tenho uma vida tão tranquila aqui, por que eu não continuo assim? Pra que eu vou pra esse outro patamar? Outras vezes ela acontece porque a gente simplesmente tem condições latentes que vêm à tona, e ela acontece também porque nós estamos lidando com outros problemas nos distraindo. Então, nós criamos o que o nosso pensamento está projetado. Então, se você está com o seu pensamento alocado em uma determinada coisa, de uma determinada forma, é aquilo que você está criando. E muitas vezes a gente não tem organização mental, não temos foco suficiente em função do nosso nível de decisão para garantir que os nossos pensamentos estejam permeados pelo que a gente realmente quer. E quando a gente definiu a frequência do bilhão, foi uma frequência que assustou a gente, realmente o peso veio. E o nosso pensamento não estava direcionado para lá, não da forma como deveria. Eu me lembro que a gente fez um grande esforço em Dubai, dentro do nosso Shop de Abundância, então a gente estava interagindo muito com os nossos seguidores, fazendo uma grande apresentação dos Emirados Árabes e com todo um processo, né, de abertura de empresa, de Emirates ID, uma série de coisas, porque a gente é apaixonado por aquele lugar. Eu me lembro quando a gente foi lá pela primeira vez em 2018, a mãe falou assim, eu moraria aqui. E eu falei, sério? E eu também. E aí isso foi se desdobrando, já era a 8ª vez que a gente estava lá. O fato é que naquele momento nós formamos uma turma. Só que a gente tinha um problema que estava acontecendo já nos últimos meses, que era uma condição latente que eu já tinha identificado e que eu precisava resolver. Só que quando que eu fui conseguir resolver? Exatamente próximo da abertura da turma, com a data de abertura já anunciada. Então eu precisei romper, por uma série de motivos que não cabe aqui, a nossa parceria com a empresa que fazia os financiamentos para os alunos. O financiamento para que o aluno pudesse entrar no programa. Só que, com o tempo, nós fomos descobrindo que 70% do nosso faturamento vinha desses financiamentos. Porque as pessoas realmente elas parcelam. Elas parcelam em boleto, elas parcelam de diferentes formas, porque é um formato que cabe no bolso das pessoas e um formato também que o brasileiro está muito acostumado. Isso torna a prestação barata e eu vejo muitas vantagens nisso. O fato é que nós precisamos interromper esse processo. Então nós abrimos a turma, que já estava anunciada, com a única coisa que a gente tinha. Um meio de pagamento novo e um cartão de crédito. E era só isso. Não tinham outras opções. E aquilo, a gente já sabia, a gente já estava preparado. Ia ser um grande desafio. Porque além do fato da condição de pagamento, que é uma coisa que impacta bastante a decisão de compra das pessoas, obviamente, mas a gente ainda tinha a estrutura de vendas comprometida, porque aquela empresa provia tudo. Ela fazia com que todo o processo de vendas acontecesse. De ponta a ponta, no dia da venda, exclusivamente. Então o que acabou acontecendo? Nós tivemos um trabalho absurdo. Nós montamos uma equipe de emergência, nós fizemos um fluxograma, nós criamos todo o atendimento pelo WhatsApp da noite pro dia, logo depois da abertura, porque foi um caos. A gente tinha 8 mil pessoas na nossa página de vendas no primeiro minuto da abertura. Era um aquecimento muito forte. Os nossos stories, muita gente ali, o processo muito, muito aquecido. E eu falei assim, cara, era só estar com a mesma condição que a gente estava sempre, que a gente ia fazer uma mega de uma turma. Só que a gente já sabia que isso não ia acontecer. Por quê? Porque as pessoas iam esbarrar na forma de pagamento. E quando eu falo de 70%, é 70% mesmo. Então nós fechamos aquela formação de turma com cerca de 25%, 30% do faturamento usual. Com os mesmos investimentos, com muito mais trabalho, porque a gente teve um trabalho imenso na outra semana, nos 10 dias que se sucederam. Depois conseguimos criar um parcelamento ali diferenciado, mas ainda uma coisa que a gente não conseguiu nem comunicar. Então a gente realmente teve ali 30% das nossas vendas. Então imagina, você tem um cenário, você estabelece um cenário muito acima, e aí eu estou falando exclusivamente da frequência de dinheiro que nós estamos projetando, e você pega aquele faturamento seu que você tinha uma tendência de ampliar, estava fazendo tudo certo para ampliar, e você tomba ele para 30%. Como você encara isso? O que é isso se não um pedido de confirmação? E qual a diferença de você saber dessa informação ou não saber? Quando eu olhei assim, eu falei, pô, pedidinho de confirmação, filho da mãe, cara. Mas tudo bem. As coisas na nossa vida, elas são um fato. Nós que vamos definir o que nós vamos fazer a partir desses fatos. Em outras palavras, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu disse assim, eu vou tirar o melhor daqui. E de fato, com o passar do tempo, nós conseguimos construir um time de atendimento muito robusto, nós conseguimos criar formas de pagamento absurdas, nós conseguimos tirar os juros do cartão de crédito, para vocês terem ideia. Tudo isso foi desdobramento daquele momento. Várias coisas foram acertadas. E teve um ponto que foi muito emblemático. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, nós não podemos ser dependentes de nada na nossa vida. A gente deve trabalhar em conjunto, a gente deve reconhecer tudo, mas nunca ser dependente. E naquela situação eu falei, peraí, nós estamos vinculando um cenário a uma dependência de uma única forma de alcançar. Ali eu tomei a decisão de criar não só investimentos, mas uma nova fonte de renda a partir do meu conhecimento no mercado de ações. E por isso que daquele momento, até o momento que nós faturamos o primeiro milhão, hoje nós faturamos já 1,5 milhão no mercado de ações, até o momento que nós faturamos o primeiro milhão, eu não cessei. Para dizer para minha mente que nós vamos chegar lá, não importa o que aconteça. E depois de todas essas soluções, tudo foi voltando ao normal, as coisas foram acontecendo. Mas ali foi um pedido de confirmação muito emblemático. Outros aconteceram também. E aí você pode virar para mim e pode falar assim, poxa, Cadu, mas
Agora eu fiquei um pouco com receio, porque eu vou escrever meu cenário de vida, eu vou ter que passar por isso, será que eu vou passar por alguma perda, será que eu vou passar por alguma dificuldade? E eu quero trazer uma outra história que te diz que o pedido de confirmação não é obrigatório. O pedido de confirmação ele acontece porque a gente muitas vezes rejeita uma determinada realidade. Ele só acontece porque nós projetamos, é como se a gente quisesse frear a gente mesmo. Ele separa as pessoas que querem das pessoas que realmente querem. Em nenhum momento nós cogitamos recuar. Nós simplesmente dissemos assim, dado o fato, o que a gente faz? Quais são as oportunidades? E a gente formou, ali tem muitos benefícios. Eu não acabei de estar aqui porque não é o nosso foco. Mas o foco e o que eu quero trazer para você é que o pedido de confirmação é uma projeção. Ele nasce em função da nossa falta de decisão e de empenho na direção do nosso alvo. Eu tenho uma outra história que traz uma outra versão sobre o mesmo assunto. No nosso primeiro salto exponencial, a gente passou por uma situação bem diferente. E eu posso trazer esse contraste de direção para vocês. A gente estava morando no interior do Rio de Janeiro. Eu já tinha prometido para Amanda que mesmo que eu largasse a minha função gerencial na Petrobras, a gente ia voltar para o Rio de Janeiro. Era, se eu não me engano, mês de outubro ou novembro. A gente tinha acabado de visitar o Rio de Janeiro num choque de abundância inicial. E quando a gente estava chegando na nossa casa, retornando, depois daquela viagem longa, a Amanda veio para mim e falou assim, amor, eu não aguento mais. Eu quero morar no Rio. Eu não aguento mais. E eu virei para ela e falei assim, então vamos. Ela falou, como? Nós vamos? Tá maluco? Não tem como a gente ir. A gente mora aqui, você trabalha aqui, isso daqui é 7 horas de lá, não tem como. Eu virei pra ela e falei assim, não importa como, nós vamos. Em 15 dias, ela estava instalada dentro de um apartamento na Barra da Tijuca. A gente literalmente abriu a realidade. Nós vamos ensinar vocês aqui como fazer isso, como abrir realidade, como fazer com que as coisas realmente aconteçam. E quando a gente foi pra lá, eu continuei com o emprego no interior do Rio de Janeiro, eu fui algumas vezes pra lá e eu dizia pra ela todos os dias, você vai me ver aqui em breve. E eu me lembro que logo depois desse processo, eu voltei pra Petrobras, voltei pro meu emprego, daí eu tive um insight que dava pra eu pedir férias, então eu fiquei poucos dias, saí de férias por um mês, ao invés da gente viajar, nós ficamos vivendo aquela realidade da Barra da Tijuca. Eu fiquei 30 dias lá, e até o último dia eu tentei possibilidade de mudar pro Rio, e eu não conseguia, porque dentro da Petrobras eles mesmos não queriam que me movesse. Então, eu, desde o primeiro momento, estava sempre dizendo que era a Petrobras que não me transferia, que era a Petrobras que não me deixava ir, que era a Petrobras que estava me barrando, que eu podia exercer o meu mesmo trabalho no Rio de Janeiro. Eu só fui parar lá porque eu tinha mudado da área de gerenciamento de projeto para a área de aviação, porque a área de gerenciamento de projeto é centralizada no Rio de Janeiro. Isso foi uma decisão que fez com que eu quisesse ir pro Rio e lá não precisava sair. E de lá não precisava sair. O fato é que eu entendi em doses, né? Porque primeiro a gente entende, depois a gente entende um pouco mais, depois a gente entende de verdade. Eu entendi, naquele momento que eu falei pra ela que nós vamos, não importa o que aconteça, eu entendi que nunca foi a Petrobras que me barrou. Nunca foram eles. Foi a minha decisão de querer me mudar. Porque o dia que eu tomei a decisão de querer me mudar, eu vi que eu podia morar num lugar, a Amanda morar no outro, e eu ia aos fins de semana. Se eu quero estar lá 7 dias por semana, é melhor estar 2 ou não estar nenhum? É melhor estar 2. E assim eu fiz. E assim eu fui abrindo realidade, ensinando a minha mente o que eu realmente queria. O fato é que, logo depois de um tempo, as coisas começaram a se redesenhar. Eu logo vi a possibilidade de sair de férias, eu entreguei um apartamento, tinha um outro apartamento pequenininho que eu tinha usado o fundo de garantia para poder comprar, então eu utilizei esse apartamento por alguns dias também. O fato é que eu passei minhas férias, depois das férias eu voltei, eu trabalhei lá pouquíssimas vezes, veio o Covid, eu sentei no Rio de Janeiro e de lá nunca mais saí até o ponto em que eu pedi demissão da Petrobras. E a Amanda, no dia que ela me viu lá, trabalhando, sentada, ela falou assim, cara, isso é muito poderoso. Ali não aconteceu nenhum pedido de confirmação, muito pelo contrário, ali aconteceu o oposto, abertura de realidade. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se nós realmente queremos uma coisa, se nós sabemos o que nós realmente queremos, nós precisamos manter isso no nosso pensamento. E foi aí que veio a solução desse salto exponencial de forma clara para a gente saber como fazer com que os pedidos de confirmação parem de acontecer na nossa vida. Analisando todo o nosso modelo, eu disse assim, olha, nós criamos uma referência, nós criamos um plano é uma ideia, que conecta o que ao como. Então agora a gente precisa se transformar nessa ideia. Depois a gente coloca essa ideia na rotina, causa e efeito vão fechar. Se eu produzo as causas, o efeito é garantido porque Deus me garante isso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a minha ideia decorada. Eu escrevi em uma folha de papel a nossa ideia, dizendo assim, nós, mãe de Cadu, alcançamos o nosso cenário de vida. E assim eu segui, conectando efeito à causa. Nós alcançamos o patamar de 1 bilhão, fazendo os nossos investimentos, que foram muito importantes, e também o desenvolvimento da CMT. E aqui cabe uma ressalva. Os investimentos que a gente abriu como uma forma da gente manter todos os nossos custos de vida, no futuro eu já projeto que eles vão fazer com que a gente fature muito mais do que com o nosso próprio programa. Isso quando nós estivermos na casa já de 200 milhões, 100 e poucos milhões, isso realmente vai fazer com que aquele percentual pequeno, porque ele é aplicado na escala máxima. Então você pode investir todo o seu dinheiro se você quiser. Obviamente que eu tenho uma estratégia de investir 50%, mas que seja. Ele retorna sobre o todo. Né? A gente não pode pegar o nosso negócio e investir todo esse dinheiro. Não cabe. Então a gente tem que fazer isso de forma gradual. Então por mais que o número de vezes de retorno de um investimento menor seja mais alto, você retornar um pouquinho de um grande investimento, todo o seu investimento inteiro, vai fazer com que no final a gente ganhe realmente um valor significativo. Então quer dizer, aquele negócio que era só para me livrar da dependência, virou na verdade um grande ponto forte para acelerar a nossa jornada. E ali na nossa ideia tá assim, ó, nos tornamos bilionários, o investimento foi muito importante, o desenvolvimento da CMT. Alcancei um físico de fisiculturista. O método do Mike Mentzer, combinado com o FST Sites do Randy Rainbow, foi fundamental. Desenvolvemos o projeto nas redes sociais e, através dele, eu documentei toda a mudança de autoimagem para inspirar as pessoas e para que eu realmente possa olhar. Um dos grandes motivos, um dos grandes pontos da minha mudança de autoimagem é entender que nós não devemos nem agradar os outros, nem desagradar os outros. Nós devemos atrair os outros. E você atrai os outros quando você faz a coisa que você realmente quer. Você não faz as coisas para agradar os outros. Por isso que a nossa rede social hoje ela é uma documentação da nossa mudança de autoimagem. E isso que a gente está
fazendo pra gente é uma coisa que naturalmente inspira os outros. Ela é feita para gerar valor para os outros, mas no fundo, ela primeiro começa gerando valor pra gente. E esse resumo da ideia é a chave, porque o dia que eu resumi essa ideia, eu percebi tudo na minha rotina que estava fora dela. Percebi tudo na minha rotina que estava dentro dela. E ao seguir essa ideia e ao notar na frente dos meus olhos, eu comecei a selecionar o que eu ia fazer com o meu tempo e o que eu não ia fazer com o meu tempo. E naturalmente, eu e a ideia começamos a nos tornar um só. E a gente começou a avançar e começamos a ter resultados em todos os pontos, em todas as áreas da vida, em tudo que a gente definiu no nosso cenário. Então, o passo 7 é um passo que ninguém atravessa sem ter pequenos resultados primeiro. Sem ter, como a gente teve, os retornos na rede social, sem ter como a gente teve os retornos na bolsa, sem ter como a gente teve os retornos no nosso físico. Então, isso é um ponto muito importante. É você identificar as placas ao longo de uma grande viagem e saber que você está indo na direção correta.